A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, missionário católico Eudes Duarte. Eu quero nesse vídeo de 5 minutos ensinar para você o que fazer para não ser um fanático religioso, para também não ser um católico relaxado, não ser um fundamentalista. São 5 coisinhas. Número 1, você sabe muito bem que 1 Timóteo 3,15, a Bíblia diz que a igreja do Deus vivo é coluna e sustentáculo da verdade. E o Papa Paulo VI diz que a igreja é perita em humanidade. Então, se você não quiser ser um fanático religioso, um relaxado, um fundamentalista, número 1, não proíba aquilo que a igreja não proíbe, tá? Por exemplo, tem pessoas aí que proíbem as pessoas de beber vinho, de beber uma taça de cerveja, e isso não é proibido pela igreja. Sempre quando eu prego, eu bato muito no álcool, e sei do estrago que o alcoolismo faz, mas a gente prega pela conversão de quem é viciado, de quem não tem controle e não sabe como beber. Mas se uma pessoa ela é católica, ela não tem problema com álcool, e ela bebe uma taça de vinho, uma cerveja, ela não está pecando. Eu não posso proibir o que a igreja não proíbe. Claro que quando uma pessoa me pergunta, eu bebo uma cerveja, tem problema? Irmão, não tem problema, mas o bom era você renunciar a isso pela salvação das almas. Mas eu não posso proibir essa pessoa, porque eu não tenho autoridade de proibir aquilo que a igreja não proíbe. Número 2, se você não quer ser um fanático religioso, não autorize aquilo que a igreja não autoriza. Por exemplo, você não tem direito de autorizar uma pessoa, por exemplo, a comungar se ela não é casada na igreja. Você está cometendo pecado grave, porque o parágrafo 1650 do Catecismo diz de forma rasgada que uma pessoa que ela não está casada na igreja, que ela foi casada, divorciou e tem outra, ela está em estado de adultério. Então eu não tenho autorização de mandar ela comungar, porque a igreja não manda. Parágrafo 2390 do Catecismo diz que uma pessoa que vive junto, é apenas amigada, casada somente no civil, que ela está em estado de pecado grave. Eu não tenho autorização de mandar ela fazer, de mandar ela comungar, porque eu não posso fazer isso. A mesma coisa se uma pessoa vive com uma pessoa do mesmo sexo, eu não tenho autorização da igreja de mandar ela comungar, porque o estado dela é de pecado mortal. Parágrafo 2356 do Catecismo é claro em cima disso aí. Então, se você não quer ser um fanático, um fundamentalista e muito menos um relaxado religioso, não autorize o que a igreja não autoriza. Número 3, não ensine aquilo que a igreja não ensine. Você que é catequista de crisma, de criança, dirigente de comunidade, por favor, pregador do evangelho, não ensine aquilo que a igreja não ensina. Por favor, se a igreja diz que o inferno existe, está lá no parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja, está em Mateus 25:41 na Bíblia, Jesus diz que o inferno existe 19 vezes nos evangelhos, não ensine o que a igreja não ensina. Se a igreja fala para nós que o purgatório existe, parágrafo 1030 do Catecismo, 1 Coríntios 3, do 13 ao 15, Paulo vai dizer que alguns serão salvos de alguma forma, passando pelo fogo. Se a igreja fala que o purgatório existe, então, por favor, você que é teólogo, o senhor que é sacerdote, você que é pregador, não ensine o que a igreja não ensina. Se a igreja diz que o diabo existe, e ele existe, 1 João 5, versículo 3, versículo 8, diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Catecismo fala de forma clara, 28:51, que o diabo não é uma coisa abstrata, é uma pessoa, um ser que quer destruir a nossa santidade, nos levar para a condenação. Por favor, não ensine aquilo que a igreja não ensina. Parágrafo 393 do Catecismo diz que não tem arrependimento para o diabo depois da queda, como não há arrependimento para o homem depois da morte. Pare de ensinar uma coisa que não é a igreja que ensina. Número 4, tá? Não fale aquilo que a igreja não fala. Vou repetir, se você não quer ser fanático religioso, fundamentalista e relaxado, não fale aquilo que a igreja não fala. Por exemplo, não fale para o jovem que o sexo antes do casamento não é pecado. Não, a igreja mudou, os tempos mudou, esse negócio de virgindade é tabu. Mentira, a igreja não fala isso, o ensinamento não é esse. O correto é homem e mulher guardar a pureza até o matrimônio. Esse é o ensinamento da igreja oficial e da Bíblia. Então, você que é sacerdote, você que é pregador, você que é dirigente, você que é catequista, não traia a igreja e não fale o que a igreja não fala, tá bom? Outra coisa importante, não diga para as pessoas que a igreja mudou a doutrina sobre a homossexualidade. É mentira. O Papa Francisco não tem autorização de mudar a doutrina da igreja, que a doutrina é superior ao Papa. As pessoas homossexuais são bem-vindas, mas homossexuais querem ser santos e viver a castidade. Se quiser viver no pecado, viva, não dentro da igreja, porque prática homossexual ainda é pecado e pecado mortal. E a última coisa, você não ser fanático, relaxado nem fundamentalista, tá? Não queira saber aquilo que a igreja não sabe.
A igreja não sabe que dia Jesus vai voltar. Então não fique inventando coisa. Então um monte de fantasia na internet sobre a volta de Jesus. Pessoas ensinando coisas que não é a igreja que ensina. Por exemplo, tem pessoas falando muito dos 3 dias de escuridão que vai haver. Pode ser uma verdade? Pode, mas isso é uma revelação particular. Isso não é a doutrina oficial da igreja. E eu não quero saber aquilo que a igreja não sabe. Então, meu amado, para encerrar, vou resumir para você. Número 1, não proíba o que a igreja não proíbe. Número 2, não autorize o que a igreja não autoriza. Número 3, não ensine o que a igreja não ensina. Número 4, não queira saber o que a igreja não sabe. E número 5, não fale o que a igreja não fale. Esse é o segredo de você ser católico, apostólico, romano, cheio do Espírito Santo, devoto da Virgem Maria, preparado para ir morar no céu. Aleluia!